A gente lida com o Estado todo santo dia, não é? Nos impostos que pagamos, nas leis que seguimos, na segurança das ruas. Mas já parou para pensar o que ele realmente é? Hoje a gente vai abrir essa caixa preta e investigar isso juntos. Se alguém chegar e perguntar o que é o Estado, a resposta mais comum é o governo ou é o país. Só que essas definições, elas só arranham a superfície. A verdade é que o conceito é um quebra-cabeça bem mais intrincado do que parece. E para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, vamos usar uma espécie de caixa de ferramentas de ideias, inspirada num teórico político chamado Norberto Bobbio. Cada ferramenta vai nos dar um ângulo novo, uma perspectiva diferente, para entender o que, afinal de contas, é o Estado. Então vamos lá. Antes de sair analisando tudo, a gente precisa saber de onde vêm as informações. E a nossa primeira ferramenta para isso vai ser a lente da história. E olha, essa distinção aqui é crucial. De um lado tem a história das instituições. Ela mostra como os parlamentos, as monarquias, como tudo isso realmente funcionou, com base em documentos, em provas. Do outro, tem a história das doutrinas, que foca nas ideias de filósofos como Hobbes, que muitas vezes idealizavam a coisa toda. É fundamental não confundir o que foi sonhado com o que de fato aconteceu. Ter essa base, na realidade, é o primeiro passo. E a partir daqui, nossa caixa de ferramentas começa a ficar mais cheia, com abordagens diferentes. Bom, para além da história, existem duas grandes maneiras de se estudar o Estado. Vamos dar uma olhada nelas agora. E essas são duas lentes que nos levam a fazer perguntas completamente diferentes sobre o que é o Estado. E, claro, a chegar em respostas bem distintas. Certo, a diferença aqui é gritante. A filosofia política se pergunta: qual é a melhor forma de governo? Ela busca justificar o poder, emitir opiniões, fazer juízos de valor. Já a ciência política, a pergunta é outra: como esse governo funciona na prática? A busca aqui é por causas e efeitos, tentando ao máximo não emitir juízo de valor. Um princípio que tem um nome: a valoratividade. Ok, saindo um pouco do campo das ideias e indo mais para a prática, como é que o Estado se manifesta no dia a dia da sociedade? É aqui que entram as nossas próximas duas ferramentas, o direito e a sociologia. Pelo ponto de vista do direito, o Estado é, acima de tudo, uma grande máquina de criar e de fazer cumprir as leis. É o que se chama de ordenamento jurídico. É a base para o que conhecemos como Estado de Direito, onde, em tese, a lei está acima de tudo e de todos. Agora, olha que interessante o contraste com a visão da sociologia. Para ela, com inspiração em Max Weber, o que define o Estado não são as leis, mas algo muito mais visceral: o monopólio do uso legítimo da força física. Ou seja, em um território, só o Estado tem o direito de usar a violência de forma legal. Certo, mas para que serve esse monopólio da força? Pois é, mesmo dentro da sociologia o debate é intenso, e ele se divide principalmente entre duas grandes teorias que batem de frente. A teoria marxista enxerga a sociedade como se fosse um prédio. A fundação, a base, é a economia. E o Estado? Bom, ele faz parte da superestrutura, aquilo que é construído em cima. A função principal dele, portanto, é proteger e manter de pé essa base econômica que domina a sociedade. Já a teoria funcionalista usa outra metáfora, a do corpo humano. A sociedade tem vários sistemas vitais e o Estado é um deles, o responsável por alcançar metas. É como se ele fosse o cérebro, que organiza o corpo todo para a gente atingir objetivos em comum, trabalhando lado a lado com a economia, a cultura e os outros sistemas. Essa tabela resume bem o conflito, né? Para o marxismo, existe uma hierarquia bem clara. O Estado serve à economia. Já para o funcionalismo, a palavra-chave é interdependência. O Estado é um parceiro, em pé de igualdade com os outros sistemas sociais. Agora a gente chega ao ponto alto da nossa análise. A maior de todas as transformações do pensamento sobre o Estado não foi sobre como ele funciona, mas sim para quem ele funciona. Durante séculos, o pensamento político foi dominado por uma única perspectiva, a ex parte principes. Traduzindo, do ponto de vista do governante. Todas as perguntas, todas as teorias giravam em torno do rei, do soberano, das suas virtudes e de como ele deveria manter o poder. E o mais curioso é como as metáforas da época reforçavam essa ideia. O governante era o pastor e o povo, o rebanho. Ele era o capitão do navio e o povo, a tripulação. O pai e o povo, os filhos. Percebe o padrão? Todas essas imagens pintam um quadro de uma população passiva que precisa ser guiada. Mas aí,
aconteceu uma verdadeira revolução. Uma virada de chave no pensamento que mudou completamente as regras do jogo. E essa ideia radical foi virar o telescópio ao contrário. Passar a analisar o Estado ex parte populi, ou seja, do ponto de vista do povo. A pergunta fundamental mudou. O ponto de partida não era mais o poder do governante, mas sim os direitos do indivíduo. Essa ideia, defendida por pensadores como Locke e que foi parar em declarações de direitos mundo afora, inverteu toda a lógica do poder. Como a citação diz, os governos existem para garantir os direitos do povo e o poder que eles têm só é legítimo se vier do consentimento de quem é governado. E tudo isso nos traz a nossa questão final. O Estado moderno foi concebido, foi desenhado para ser um instrumento a serviço de cada cidadão. Olhando para o mundo de hoje, ele ainda está cumprindo essa promessa? A reflexão fica em aberto.